Sejam bem-vindos! O tema do nosso bate-papo de hoje é Introdução Alimentar para Bebês. A gente vai receber aqui a nutricionista Ana Rita, que vai bater um papo com a gente, vai explicar tudo sobre esse assunto. Então, se você tem um bebê em casa, um bebê recém-nascido, se você conhece alguém que tem também bebê, já compartilha essa live para essa pessoa e vamos trazer bastante gente para esse bate-papo, né? A nossa convidada já chegou. Sejam todos bem-vindos. Oi, Carol, tudo bom? Oi, Oi, Jaque, tudo oi, bem? bem-vinda mais uma vez. Ai, tudo bem, obrigada, viu? Obrigada pelo convite também para falar sobre esse tema que eu gosto muito, 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 muito. A gente que agradece. Bom, eu tenho aqui algumas perguntinhas para guiando o nosso bate-papo, Uhum, mas, como sempre, né, quero falar aqui para o pessoal que o bate-papo é aberto para vocês também colocarem aqui isso. as dúvidas de vocês, os comentários, as experiências de vocês também. Então, compartilhem aqui que esse momento de troca é bem legal. Com Então, certeza. vamos lá, introdução alimentar para bebês. Qual a idade recomendada para começar a introdução alimentar aí dos bebês? Bom, Jaque, pelo Ministério da Saúde, a gente tem essa colocação de idade a partir dos 6 meses. Mas, claro, né? Às vezes a gente tem crianças que não conseguem fazer a introdução com 6 meses. Eu tenho muitas crianças que eu atendo que são prematuras, então o corpo delas é como se fosse de 5 meses. Mas eu também tenho aquelas mães que só oferecem fórmula infantil, o bebê já não está mais dando conta, ele não consegue se suprir só da fórmula infantil. Então acaba consumindo também a alimentação antes. Então aí a gente tem que começar um pouquinho antes, mas vai de criança para criança. Eu sempre falo que tem que ter também os, os sinais que a criança dá que ela já pode comer. Ela senta, ela mastiga, ela leva o alimento ou qualquer outra coisa na boca. Isso tudo conta para poder a gente fazer uma introdução alimentar. Não é simplesmente fez 6 meses e começa a introdução alimentar. Não, a gente tem todo um processo para avaliar aquela criança para poder ela dar início ali àquela introdução alimentar que a gente chama. Mas aos 6 meses é o que a gente sempre indica, porque é o que preconiza o Ministério da Saúde. É uma média, né? Sim. Certo. Bom, e existem muitas pessoas que ainda falam bastante aqueles discursos, né? Ah, o leite materno não é o suficiente, Uhum. precisa dar um mingau, precisa dar um silon, né? Sustagem. Algum Existe alguma complemento? comprovação disso, de que o leite materno não é o suficiente, precisa ter alguma outra coisa? Bom, vamos falar de duas partes, né? Primeiro, quando eu só amamento, eu preciso dar um complemento. Eu costumo dizer, sabe, já que eu não julgo nenhuma mãe, porque a maioria das vezes a gente que é mãe e não sabe as informações, a gente vai muito pelo que os nossos pais, as nossas mães, as nossas avós, elas acreditam. E normalmente nós fomos criados no mingau. Isso daí ninguém pode tirar. A maioria de nós foi criada no mingau, sim. Verdade. Então, isso de não ter o mingau é muito novo para as mães, então eu nunca julgo. Só que, claro, né? O nosso leite ele é o melhor alimento para criança até 6 meses de vida. Rita, mas eu não estou produzindo bem. A produção ela baixa dependendo da situação que a mãe se encontra. Primeiro, desnutrição. Será que ela está se alimentando bem para amamentar? Será que ela está dormindo bem para amamentar? Porque se uma mãe não consegue dormir, que normalmente elas não conseguem dormir quando Sim, estão amamentando, pelo menos umas 4 horas assim direto, sabe, Jaque? E isso a gente precisa de rede de apoio. Não é toda mulher que tem rede de apoio aqui. é Tem mulher verdade. que mora sozinha, que tem mulher que o marido, que o companheiro abandonou e que ela tá sozinha. Então essa mulher, será que ela vai conseguir dormir às 4 horas? Não vai conseguir dormir. Então, isso tudo tem que ser avaliado para a produção de leite. Ela é uma mulher que sofreu um trauma? Essa mulher teve algum estresse também pós-traumático em relação ao parto, depressão pós-parto? Isso tudo pode estar ligado à produção de leite. Então, você não alimentar o seu filho pela produção de leite pode estar ligado a isso. Então, não julguem uma mãe que não consegue amamentar, porque ela pode estar passando por isso tudo. Só daí
não estou conseguindo amamentar o meu filho normalmente, não estou conseguindo amamentar ele com o fluxo que eu gostaria e ele está perdendo peso, que é o primeiro sinal. Bebê está perdendo peso. E agora? Significa que realmente aí sim o seu leite não está sendo suficiente. E outra coisa também que eu esqueci, a pega pode estar incorreta. Por isso que a gente tem essas consultoras de amamentação agora. As Sim, enfermeiras, fono, tá cada que elas vez acabam. mais em Sim, alta, sim. né? E eu super indico, eu como tô gravidinha, né, eu já venho pesquisando também quem vai ser a minha e tal, porque isso é importante, a gente quer amamentar. Só que nem sempre a gente vai conseguir amamentar um bebê. Então, isso tudo tem que ter, tá bem ligado, né? Será que vai conseguir ou não? Não conseguiu amamentar? Aí a gente entra com uma fórmula infantil. É a fórmula infantil que vai fazer a diferença. Não é adicionar nenhum tipo de mingau, nenhum tipo de farinha. Isso não vai fortificar o neném. O que vai fortificar ele é o nosso leite ou o leite da fórmula infantil. O que acaba que as pessoas acabam fazendo também é dando o nosso leite que a gente toma, o adulto. Eu não posso falar a marca, Jaque, mas é aqueles leites que acaba, a gente sabe, né? Que é o que a gente toma, o da caixinha, daquele Leite de leite que a gente. vaca. Sim, o leite de vaca integral, que não é para oferecer para crianças pequenininhas. Elas têm que tomar o leite de fórmula, inclusive já fazendo merchandising, viu? Já que a gente encontra em qualquer drogaria da Bemol Farma. Eu Então a vou gente deixar tem aqui, também, inclusive, nos comentários, que a coloque, pessoa não a gente tem tem também desculpa as para não achar. fórmulas infantis. As fórmulas infantis a gente encontra também na Bemol Farma. Então, isso tudo influencia. A amamentação, o meu leite está suprindo. Se ele não estiver suprindo, a gente vai ter que colocar ali uma fórmula infantil e não um leite de vaca, que é o que a gente toma. E também, outra coisa, né? As vitaminas que a mãe toma. Lembra que a gente até toda live está falando de vitaminas, que a gente até compra na Sim, Bemol Farma? As vitaminas que a mãe tomava na gestação, ela tem que continuar na amamentação, porque senão realmente o leite fica com menos nutrientes. Não é um leite fraco, é um leite com menos nutrientes. Aí a Carol tá colocando várias coisas, a Carol sempre tá participando. eu vi, Que Carol legal. maravilhosa, tá? Quando ela não tá aqui como convidada, né? Ela tá aqui sempre participando das lives. Sim, E ela é ela comentou aqui, ó, maravilhosa. a amamentação não é fácil Não é. e as pessoas acham que a criança, o bebê gordo, né, é sinal de saúde. E ela mesma pensava assim. Sim, é o que a gente, é o que a nossa avó falava, já que é o que a nossa mãe acredita que é Sim, o certo. E isso vai, é um conhecimento cultural que vai se passando. E não é mais assim. A gente sabe que não. A criança ela dá aquele sinal de saciedade muito mais frequente agora. Então, sim, não, mucilon, mingau, sustagem, não é para oferecer para criança, gente. perfeito. Quais os métodos atuais de introdução alimentar? Bom, a gente tem um método que a gente chama de tradicional, né? Que é aquele que você amassa a papinha e vai oferecer para o bebê. Normalmente, o que as nossas avós faziam, né? Porque eu falo muito da avó, porque é o que eu recebo no É o que vai consultório, né? sendo Aquela, ensinado, né? sim, De é o que a família em mãe família. sabe. É o que a Sim, mãe sabe. E com certeza, se eu não fosse nutricionista, eu ia seguir. Por isso que eu não julgo, nenhuma mãe eu julgo. Porque se a gente não tem informação, a gente vai saber com os nossos familiares. E sim. normalmente nossas avós faziam o quê? Uma sopinha, batia no liquidificador e oferecia para o bebê. E a gente ia se alimentando daquilo. Só que hoje a gente não faz mais isso. Se você liquidifica, se você peneira um alimento para um bebê, você deixa um monte de nutrientes lá para trás. Então, o ato de você amassar, cozinhar, aí eu vou ter todos os nutrientes integralmente para aquele bebê. Então, quanto mais Maravilha. integral for aquele alimento para o bebê consumir, melhor vai ser para ele. Então, isso a gente chama de um método tradicional de introdução alimentar. É você pegar o alimento, cozinhar aquele alimento, amassar aquele alimento e oferecer para o bebê. Então, não liquidificar, não peneirar, não fazer nada disso. E o outro método que a gente está conhecendo muito agora, que a gente chama de método BLW, que é o método que o próprio bebê se alimenta. A mãe oferece, né, em palitinhos a comida, ou de uma forma integral, mesmo uma banana, ela corta e dá para o bebê ficar ali
ele vai tendo aquela parte sensorial estimulada, cheiro, paladar, ele Legal. começa a ter o tato e vai levando aquele alimento à boca. Isso a gente chama de técnica BLW. Então a gente acaba fazendo muito isso. Então, isso é legal. Tem mães que têm medo. Ó, a Carol tá até comentando que ela bate no liquidificador, que ela tinha medo. E tem mãe que tem medo de dar o BLW. Mas, gente, eu falo, cada mãe tem o seu momento. Tem mães que pedem pra mim, não, Rita, eu quero começar o BLW desde de pequenininho. E super deu certo. E também Mas tá tem mães que, acompanhando ali, né? sim, Tá é, junto naquele momento. eu sempre falo, sabe, já que a alimentação de criança, ela é algo que a gente precisa acompanhar. E o que a gente sofre, né? Porque o nosso país é um país que dá uma licença maternidade de 4 meses. Então a mãe não consegue fazer normalmente esse processo se ela é uma mulher que trabalha. Ela tem que Sim, deixar na mão de é uma outra verdade. pessoa, ela só consegue fazer esse final de semana. E é um momento de interação fundamental para uma criança porque você estimula tudo que ela vai ser futuramente. Tem uma parte de uma aula que eu dou que a gente explica que tem uma parte no nosso cérebro, quando a gente é pequenininho, que ele é uma memória aberta. Ele fica aberto até 5 anos de idade. E aí a gente começa a perceber por que o meu filho gostava de brócolis e agora ele não gosta mais de brócolis. É por conta dessa Que memória aberta. interessante. Como é que ela funciona? Você vai oferecer o brócolis pela primeira vez para o seu filho. Se você oferece o brócolis pela primeira vez e tá tendo briga, tá tendo discussão em casa, tá menino brigando, gente brigando, televisão ligada, aquela confusão, o que que o bebê associa? Brócolis, sabor horrível, horrível, terrível, não quero mais provar isso, porque ele teve uma experiência ruim, uma experiência Que emocional interessante. ruim. Agora, quando você tem toda aquela interação, conversando com um bebê de 6 meses, sim, conversando com o bebê, falando para ele qual é o alimento, você tá ali naquela entrega com ele, só a cuidadora, ou a avó, ou a mãe com aquele bebê vai associar brócolis, sabor delicioso. E isso fica até os 5 anos de idade. Então, se a gente tem esses Gente, que momentos, legal. sim. Tanto que se eu te perguntar, Jaque, você lembra de um alimento que você gosta muito, que desde a sua infância você lembra? É os que mais a gente tem interação O familiar. próprio brócolis. É o que mais a gente tem interação familiar. Eu lembro da minha avó fazendo bolo, sopa, canja. A gente tem essas memórias afetivas, que é quando a gente Sim. tem maior cuidado, entendeu? E isso vem desde bebezinho, desde Olha, é seis interessante isso meses. que você falou, que eu me lembro que tem a Genipapo. Eu já vejo tanta gente falando mal do Genipapo, e para mim é uma coisa maravilhosa. Eu lembro que a minha avó fazia doce de Genipapo pra gente, Olha os aí, netos dela. olha aí. E era coisa maravilhosa. Interação afetiva, é o que eu sempre falo, interação afetiva. Criança, gente, é interação afetiva, não é frescura. A gente Legal. ter uma conversa com o bebê é muito bom, é importante. Até os 5 anos, no mínimo. Bom, aqui já vem uma polêmica, né? Com Eu que adoro idade a polêmicas. criança deve começar a consumir alimentos com sal ou açúcar? Essa é polêmica mesmo, porque o que mais a gente vê, até que mudou muito, sabe, já que as pessoas oferecendo consumo de alimentos salgados e com açúcar depois de 1 ano, que também não é o certo. Mas eu sempre vejo atendo um monte. Eu já trabalhei em creche, gente, então eu sei como é que funciona. Então, as crianças, quanto antes, elas acabam recebendo aquele biscoitinho maisena, aquele biscoitinho Maria, que é açúcar, não deixa de ser açúcar. Sim. Mucilon é açúcar, iogurte é açúcar. Então, esses alimentos que a gente entende que são para criança são açúcar. Então, não é para ser ofertado esse alimento. Até 2 anos de idade é o que o Ministério da Saúde preconiza. Então, você vai oferecer açúcar para uma criança a partir de 2 anos. O sal não. O sal ele pode entrar com 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade, a gente já pode salgar a Legal. comidinha da criança e tal. Mas açúcar, gente, 2 anos. E nem açúcar refinado é bom de entrar. Porque açúcar refinado é bacana da gente não ofertar para criança. É usar um açúcar demerara, um açúcar de coco, usar um mascavo.
e em preparações e não no dia a dia. Porque tu concorda comigo, já que se uma criança nunca experimentou um suco adoçado, ela vai saber o gosto? Não, Ela vai não vai. acostumar. Ela vai estranhar quando vem açúcar. Então, quanto mais você influencia a criança a não experimentar coisas com açúcar, ela nem vai sentir falta. Então, ela não vai sofrer. Quem sofre é a mãe, porque a mãe pensa que a criança está sofrendo. Meu Deus, ele vai comer esse negócio sem açúcar, sem sal. Mas não, a gente que sofre, o menino não sofre, porque Porque ele nunca nós estamos experimentou. acostumados. Sim, lá da nossa Olha, família toda. a Carol trouxe aqui duas questões interessantes. Primeiro, ela falou que criança seletiva é muito difícil. Como lidar aí com criança seletiva? Esse aí é um problema muito recorrente de crianças acima de 2 anos, né? Eu sei que o estímulo, e a Carol já teve um bom resultado também, que eu já atendi a filhinha dela uma vez, a pequenininha, e que a gente trabalhando com modulação intestinal, trabalhando com suplementação de algumas vitaminas, que inclusive a gente tem na Bemol Pharma, que é o Nutrifan Kids, maravilhoso. E a gente, utilizando esses suplementos, a gente consegue modular. Porque a maioria das vezes, uma criança seletiva é uma criança que já não vem comendo bem há um bom tempo. Então, ela já está acostumada com aquele pouco, ela não vai querer o mais. E aí, dá uma suplementação, dá um up, assim, de vida para aquela criança, entendeu? Então, tem que procurar um profissional real aí para a gente tratar a seletividade alimentar. Porque cada criança vai ter um jeito diferente. E aí, ela Show. pergunta E com aí, ó, qual idade, qual né? idade pode começar a tomar suco? Aí, com o Ministério da Saúde libera também a partir de 1 ano de idade. Mas, gente, não é para substituir a fruta pelo suco. O suco é algo que é assim para entrar. Ah, vamos merendar hoje pão de queijo. Pão de queijo combina com suco. Então vamos botar um suquinho ali junto. Mas não é para ficar ofertando que nem a gente que é adulto, né? Que almoça toma suco, merenda toma suco, janta toma suco. Então a gente já é acostumado com isso. Criança não, criança tem que comer fruta. O suco entra ali com uma merendinha da tarde, alguma coisa assim. E lembra, se a gente acostuma uma criança desde pequenininho, ela não vai sentir falta. Vai ficar mais Legal. tranquilo. Existe alguma restrição de alimento para bebês? Por exemplo, uma fruta que seja muito ácida ou algum grão? Existem restrições? Na verdade, assim, em relação à comida de verdade, não existe restrições. Antigamente a gente tinha isso, né? Ah, e a criança não pode tomar açaí. O bebê fez 6 meses, não pode dar açaí pro menino, porque é muito remoso, que a avó falava, né? É muito gorduroso, é muito remoso. E vinha muito esse hábito, né, da gente estar falando isso. Mas aí teve uma recomendação nova do Ministério da Saúde ano passado, em que a gente pode ofertar tudo a partir dos 6 meses. Tudo que é fruta, legume, arroz, feijão, macarrão, isso pode entrar. O que a gente tem que ter cuidado nessa introdução alimentar são esses alimentos industrializados que eu comentei. Biscoito, que a maioria do povo dá, iogurte, aí entra pão, queijo. Esses alimentos a gente tem que deixar para depois de 1 ano de idade. Então, na introdução alimentar até 1 ano de idade, é o máximo de comida de verdade que a gente pode oferecer. Então, tudo que for frutas, legumes, carnes, a gente pode oferecer nessa introdução. Agora, depois de 1 ano, aumenta mais o cardápio aí do bebezinho. Pão de queijo, vai entrar aquelas receitinhas que a gente quer fazer com bebê de bolinho. Ah, eu vi um bolinho de banana. Vamos deixar tudo isso para 1 ano. Antes de 1 ano, só comidinha mesmo de verdade, sabe? Uma banana cozida, um cará, essas coisas. Show. Legal. Ah, e a amamentação em livre demanda, ela pode continuar mesmo com o início da introdução alimentar? Sim, inclusive eu atendi uma mãe essa tarde agora e ela falou justamente isso. Mas, Rita, eu tenho que tirar o leite? Ela falou, não, leite materno, o nome já diz, é livre demanda. E lembrar justamente disso, né? É introdução alimentar, é uma complementação do leite materno. A gente não está fazendo substituição. Então, o intuito da introdução é preparar o bebê para que ele viva sem o leite futuramente. Então, a gente vai acabando, melhorando ali a alimentação, melhorando tudo,
para que ele no futuro consiga viver sem o leite dele. É isso que é o objetivo da introdução alimentar. Mas nunca, jamais a gente vai substituir o leite. Eu vou complementar aquele leite materno. Certo. Olha, a gente recebeu aqui duas perguntas. A Keila, Podem na fazer. verdade, ela comentou aqui, meu bebê comia muitas frutas. Agora, com 2 anos, não quer comer nenhum tipo. 2 anos é a fase da seletividade, gente. Olha, só semana passada eu atendi 3 mães desesperadas com menino de 2 anos. E aí eu falo sempre, sabe? Isso é fisiológico. Lembra que a gente está acostumado num ritmo de criança de 1 ano, ela tá querendo consumir tudo que vê pela frente, porque ela tá crescendo. E aí chega os 2 anos, pô, que o ritmo de crescimento ele dá uma pausa. É como se falasse, não vai comer mais nada, calma aí. Aí ele acaba tirando e vai brincar, vai fazer outras coisas e não quer mais comer. É nesse momento que a mãe fica desesperada. O que que a gente pode fazer? Verificar o peso, se ele tá perdendo peso, se ele tá mantendo peso. A gente vai substituir, vai colocando sempre uma frutinha, uma coisa que ele gosta, entendeu? E aí tem que avaliar. Se ele não tá, se ele tá perdendo um pouquinho de peso, aí a gente vai ter que entrar com algum suplemento, alguma coisa. Por isso que é importante vir para consulta ou com pediatra, ou com nutricionista, é importante a gente fazer esse acompanhamento com aquela criança, tá bom? Dá um desespero, oh meu Deus, dá mesmo. Carol já chegou a chorar uma vez pra mim e falou, Ô, horrível, ela tadinha. tô desesperada, que a bichinha não queria comer. E a Carol perguntou se o ovo substitui carne, uma carne. Sim, outro problema também que as mães procuram muito, Rita, minha filha não come carne nem frango, nem peixe. Eu tô em desespero, o que eu fazer? Aí, gente, vocês têm que lembrar isso. Ele. Eu tô vendo aqui aquela falando que o bebê dela tá sobrepeso. Foi aquela que falou ali em cima que o bebê dela Sim. de 2 anos não quer comer mais nenhuma fruta. Tá vendo? O próprio corpo dele tá falando assim, ó, eu tô já num ritmo de Satisfeito. crescimento mais lento. Sim. E aí, quando as mães me perguntam sobre a carne, e eu falo assim, tem crianças vegetarianas. A gente tem um monte de criança vegetariana. Aqui no Brasil ainda é muito raro, né? Mas como a gente está atendendo online, eu estou atendendo brasileiro que está espalhado aí pelo esse mundo inteiro. E o que mais eu tenho é menino vegetariano. Porque lá fora é tão empregado isso como se realmente fosse algo que seja aceitável. As crianças não querem mais comer o bicho, entende? E tem crianças que nascem assim, elas não querem experimentar, elas não gostam. Até eu mesma, às vezes, eu não quero comer carne, eu quero comer arroz e feijão. E lembrar que arroz e feijão, ele tem um monte de proteínas ali também. O ovo, ele tem proteína, ele substitui a carne, sim, entendeu? A gente fazendo uma substituição consciente, acompanhada, a criança não vai precisar. Então, um dia, às vezes a criança está enjoadinha, faz um ovinho, faz um omelete. Ah, Rita, ele não gosta disso, faz uma preparação que vai ovo. Por isso que eu falo muito de pão de queijo. Pão de queijo, crepioca, é, panquequinha que vai o ovo junto, pronto, já vai a proteína ali junto também, entendeu? Olha, Então a boa gente sempre dica. tem que Legal. pensar nessas alternativas aí, principalmente o pessoal que não quer comer carne. Muito legal essa dica. Show. E qual a melhor forma de armazenar os alimentos para os bebês? Sejam eles cozidos, né? Aquilo que já foi preparado ali. Qual a melhor forma de Sim. armazenar? É, uma das orientações que eu falo é que nos 6 meses, pelo menos nos 6 meses, a mãe tentar fazer comida todo dia. Porque é a primeira vez que o bebê está comendo uma coisa, um alimento. Então, é importante a gente fazer esse cuidado, ó. Vamos fazer comida todo dia, vamos fazer comidinha todo dia. Então, fazer essa introdução alimentar realmente todos os dias com comida fresca. No 6º mês, aí eu já sempre passo uma pocheirinha assim, como congelar as suas papinhas. Porque a gente pode congelar, já deixar pronto, sabe? A sopinha ali pronta só para mãe descongelar em banho-maria. Ou então tudo em forminha já de silicone congelado para descongelar tudo junto, entende? Para facilitar a vida da mãe, gente, porque se ela fizer comida para a família dela e mais para o bebê, porque nesse primeiro momento o bebê vai comer separado mesmo. Mas Sim. com 1 ano ele já vai comer a comidinha da família. Então, é importante a gente pensar.
Tem as técnicas de branqueamento também que muitas mães fazem, que a gente até acaba fazendo aquele passa no calor e depois passa no frio para ele ficar bem conservado. E também a técnica do congelamento, que pode ser sim. Inclusive, a gente tem aqui em Manaus duas linhas, né, de lojas que fazem isso. Que elas já ofertam já a papinha congelada só para você ter ali no seu freezer e colocar para o menino comer. É maravilhoso. Então, a gente tem esses serviços também aqui em Manaus já. Então, o Legal. congelamento também é bacana. Olha, a Joyce comentou aqui, meu filho de 5 anos já não come mais carne, com 6 meses, por decisão e tudo bem. Justamente, é. Tem um monte de criança que não quer mais comer carne, gente. E eu acho que isso é o futuro. E a gente não tem, a mãe fica desesperada, mas eu fico tranquila, porque quanto menos carne a gente consumir, eu já falei isso em outra live também, mais Sim, sustentável a gente é e mais saudável a gente continua sendo. Então não vai, vou comer carne. Ah, um dia sim, um dia não. Se não quiser, se quer comer peixe, se quer comer ovo. A criança está comendo proteína, a gente tem que pensar no grupo alimentar. Tá comendo proteína, ele vai crescer. Então é isso que a gente tem que pensar no bebê. legal. A gente falando agora aqui de papinha, o que você fala sobre essas papinhas industrializadas? Aquelas que vêm nos potinhos, assim, que vendem nos supermercados, enfim. Esse daí, como o nome já diz, né, já que é industrializado. Ah, Rita, eu não julgo, eu já falei pra vocês que eu não julgo nenhuma mãe, porque as mães que não sabem, elas são amparadas e guardadas por Deus. Eu sempre bagunço com isso, porque não sabe. O bebê é seguro, mas a Sim, partir do momento que você sabe que aquele alimento faz mal pro seu bebê, não ofertar, gente. Hoje você pode até me dizer, ah, Rita, mas é numa emergência e tal. Gente, já tem um monte de papinha congelada que vende aqui em Manaus, com nutricionista fazendo tudo, sabe? Então, assim, não tem pra que a gente ficar pensando nisso. Então, sempre associar ali e procurar alguns lugares que já vendam isso pronto. Se você não conseguir levar pronto, você já tem ali a forma congelada, porque quando a gente tem essas papinhas, elas são cheias de conservantes. Então, não é interessante a gente ficar mantendo o consumo daquelas papinhas. Então, não é para ofertar. Assim como qualquer outro produto industrializado. perfeito. Deixa eu ver aqui mais as perguntas. Com que idade a criança pode começar a consumir ali, o que você falou mais cedo, iogurte, esses Uhum. alimentos mais. Industrializados, né? É, É que não tem como a gente deixar, não. Eu já falei isso daqui também. Não é uma seita satânica, né, gente? Também que a gente vai botar um menino que nunca vai comer isso. Não é. Mas assim, iogurte, pelo Ministério da Saúde, a gente já pode introduzir com 1 ano de idade. Mas também não é qualquer iogurte. Não é aquele iogurte. Sabe aquele iogurte que a gente não pode falar o nome, mas ele vale por um bifinho? Que a gente tem aquele sim, comercial, um fulaninho vale por um bifinho. Não é para dar esse tipo de iogurte, porque tem um monte de conservante, tem um monte de corante, tem um monte de açúcar que vai para o bebê. O melhor iogurte para a gente dar, tem até um post lá no meu Instagram sobre isso, né? Qual é o melhor iogurte para se tomar? São aqueles que têm 2 ingredientes. Tem alguns também que tem 3 ingredientes, tá ótimo, porque ele não vem açúcar. Ele só vem o leite, o fermento, né, que são os lactobacilos para fermentar aquele iogurte e acabou, é só. Então, se eu encontrar desses daí, é perfeito para o bebê. Ah, Rita, mas legal. não tem cor, não tem sabor. Bate com uma fruta, bate com alguma coisa. O importante é ele ver. Lembra, gente, se ele nunca viu o iogurtezinho do bifinho, ele nunca vai saber o sabor desse iogurte. Então, não tem como saber. Então, o bebê vai ter uma introdução alimentar ali com iogurtezinho natural, que é o que a gente acha que é ruim, né, Jaque? Que a gente já tá acostumado com o sabor doce. Isso me fez lembrar, tem um amigo que a mãe dele nunca deu para ele, nunca deixou ele tomar refrigerante. E ele não tomou a infância dele inteira. E aí, Toda. quando ele começou a ficar mais velho, começou a ir para próximo ali da adolescência, e aí ia mais para casa dos colegas, e, enfim, ele tentou, mas ele odiou. Ele não conseguia tomar o refrigerante, porque ele achava horrível, Eu só acredito. açúcar.
Eu acredito, porque a nossa língua ela está associada muito com o que a gente come todos os dias. Se todo dia você consome açúcar, você vai ficar querendo mais, mais, mais. Gente, imagina uma criança, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se uma criança todo dia é estimulada com um monte de açúcar, ela vai querer aquilo para viver. E aí a gente nasce uma criança seletiva. É a criança que só vai querer aquilo. Ela não vai viver sem aquilo. E a mãe, coitada, dá o jeito, né? Porque ela quer ver o menino comendo. Sim. Então, eu já atendi já a criança que a mãe falava assim, Rita, ele só come nugget com batata frita. Eu falei, mas quem foi que ofereceu isso Nossa, primeiro? Foi, era. E era só isso já, que não podia ter outra coisa. E é menino de 11 anos, não é mais menino de 2 não. É de 11. nossa. E aí, chegar a esse momento, a mãe já tá realmente desesperada, porque Sim, ela não tem outra alternativa. É só isso que o menino come. nossa. É. Por isso que tem que Nessa- já cuidar desde cedo, né? Desde a introdução alimentar. Esse que é o principal, que a gente, é o que a gente quer, né? Fazer esse consumo consciente desde a primeira infância. Mesmo. Bom, agora vamos falar de temperos aí. Que tipos de temperos pais Hum. não devem utilizar nessa alimentação dos bebês? Quando a gente fala de introdução alimentar, a gente tem que ter muito cuidado com os temperos, porque os mais tradicionais, eles podem ser bem complicados. Cebola e alho, por exemplo, que a gente adora, para os bebês, eles acabam fazendo muito mal. Eles dão muitos gases nas bebês. Olha só. Principalmente quando a gente coloca realmente muito. Não é que não possa consumir, é você dosar a quantidade que você está colocando. Eu já tive mães que o bebê sofre de cólica. E eu pergunto: você está comendo coisa com muito alho, muito sal? Ai, Rita, adoro alho e cebola. É isso, bebê, tem que tirar. Diminui a frequência porque faz mal para eles. Imagina, no leite da mãe já faz mal, imagina quando eles forem comer. Então, Sim. assim, maneirar em relação a alho, cebola, coloral, pimenta do reino, isso daí não dá, gente. Cominho, tomilho, que são temperos mais fortes, e o sal. Não é para oferecer, tá bom? O que eu gosto muito é cúrcuma, eu gosto demais de utilizar, porque a cúrcuma ela é anti-inflamatória, então a gente faz aquelas pitadinhas, sabe, de cúrcuma logo no comecinho, orégano, que a gente pode colocar manjericão. Então, esses temperos que são mais tradicionais e super bacanas, a gente pode estar utilizando ali na, na alimentação dos bebês. Então, a gente pode usar. Mas esses outros que a gente acaba vendo que são mais pesados, tipo um curry, uma pimenta, isso daí não pode. Isso daí a gente A tem que partir de evitar. quantos anos pode esses outros? Olha, a partir de 1 ano a gente já pode experimentar o sal, um pouquinho mais de coloral, ou então páprica, né, que a gente usa muito. Mas pimenta eu sempre deixo mais lá pra frente, 2 anos, para ele começar a sentir os gostos diferentes, né? Mas Legal. quanto mais lá pra frente é melhor pra gente. Perfeito. E aí agora vamos trazer quais são os principais mitos da introdução alimentar que você gostaria de desmistificar. Olha aí, a Carol já trouxe o primeiro aí, que eu acho muito legal esse. É É verdade que a verdade que a mãe. mãe amamentando não pode comer muito feijão? Olha só, ela foi bem na hora mesmo. Eu acho que isso aí é um bom mito. Porque assim, gente, não é que não possa. Mas vocês já ouviram falar que uma mãe, o bebê tem muitos gases, muitas cólicas, porque a mãe acaba consumindo muito feijão. Mas não é o feijão em si, é os gases que o feijão tem. Isso vai depender de quê, Jaque? O tipo de feijão e o modo de preparo. Se você é daquela pessoa que simplesmente só coloca o feijão lá e coloca na panela de pressão, ele vai dar gases. O que que a gente tem que fazer? Deixar de molho, que a gente chama de remolho, o feijão por 12 horas. Então, eu sempre falo para as Nossa, mães: terminou de fazer o almoço, você já deixa o feijão do outro dia, dentro da geladeira de molho, e troca pelo menos 2 vezes aquela água, porque aí você tira todos os gases e antinutrientes do feijão. E aí ele fica um feijão muito mais fácil de ser deglutido quando você for consumir. Aí sim, não vai dar gases no bebê. Mas tem aquele mito, né? Ah, eu não posso comer feijão, não posso tomar café, não posso comer isso. Não... Isso vai muito depender da sensibilidade do seu bebê.
tá bom? Tem crianças que têm realmente um estímulo de intestino mais imaturo e a gente vai ter esse problema. Mas outros bebês não. Então, esse é um dos principais mitos, né? Que a gente fala, não pode fazer isso. Então, a gente sempre pensa nisso. Outro mito também que eu vejo muito é justamente o tal do BLW. Ah, não pode dar comida se não for triturada ou se não for amassada, porque o bebê vai engasgar, o bebê vai começar a querer vomitar. Isso é um mito muito grande, porque a gente já sabe que os bebês têm essa capacidade sim de comer através do alimento integral. Eu tenho um sobrinho, meu sobrinho agora bebezinho, ele tem 6 meses, fez 7 ontem. E ele come um tomate, Jaque. Um tomate. Que legal. E ele não tem quase nenhum dentinho, é tipo assim, só sabe? E ele é prematuro, Sim. então é como se ele tivesse 6 meses. A gente deixa lá com ele fica chupando. Quando a gente vê, já chegou no miolo o tomate todo. Falei, Que legal. caraca, como é que pode isso? E a gente não Que sabe que o demais. bebê tem essa capacidade. Óbvio, ele não vai ter de segurar e ficar, mas se você estimular ali, ele come tudo, gente. É estímulo. Criança e introdução alimentar é estímulo. Então, isso é importante para o bebê. Muito legal. Bom, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aí nos Coloquem aí, comentários com antes da gente encerrar. certeza. As minhas perguntinhas aqui já acabaram. Então, vocês podem colocar as dúvidas de vocês, as coisas que vocês ouviram, ou as coisas que vocês fazem, enfim, né? Podem Sim, eu colocar aqui também tô nos pensando. comentários. Eu também tô pensando aqui se tem alguma coisa que eu vejo com muita frequência, mas eu acredito que esses são os principais, né? Principalmente da gente não julgar as mães. Ah, Rita, eu posso dar o leite de fórmula e dar o peito ao mesmo tempo? Não tem problema. Isso é um método de alimentação também para o bebê, né? E também não pensar assim, ah, o meu filho não quis comer com 6 meses, meu Deus, ele é doente. Não. Cada bebê É o vai num ritmo ritmo dele. diferente. Cada bebê tem um ritmo diferente. Uma coisa, enquanto as meninas estão perguntando aí também, que é legal da gente saber, é o tempo diferente de cada mês. Crianças de 6 meses, elas podem fazer o consumo de um almoço, vamos se dizer assim, né? Sempre a gente usa as duas frutinhas, uma manhã e uma tarde, e o almoço. Quando o bebê passa para o 7º mês de vida, a gente já pode entrar com um jantar. E isso, por isso que eu falo, isso daí, gente, é o Ministério da Saúde que preconiza. A maioria das vezes quem tem essa informação é o nutricionista, porque às vezes a mãe não vai para as consultas e tal, e ela acaba dando janta. Só que isso compromete também o sistema gastrointestinal do bebê, que normalmente é um sistema não tão maduro assim. Então sempre ter essa pausa, sabe? Começar um alimento por vez, fazer aquela criança experimentar, nunca dar tudo misturado assim da primeira vez. Porque senão, como é que a criança vai fazer aquela associação que eu falei para vocês do início, da memória aberta? Como é que ele Sim, vai saber que é um brócolis? Se você tá dando junto com o feijão, se você tá dando junto com a carne ali, tudo misturado pro menino, ele não vai saber. E teve uma entrevista que eu vi um dia desse que as crianças, eu não sei se era de São Paulo, era São Paulo ou Rio, elas não sabiam o que era uma batata. Elas falavam, ah, a nossa, batata é aquela batata do McDonald's, aquela batata Ruffles. Eles nossa, associam a batata. E crianças de 8, 9 anos, eu não tô falando de crianças de 4, tô falando de crianças de 8. Então, elas gente, não sabem o que que é o alimento da forma integral, sabe? Isso é triste, né? sim. Porque no futuro a gente vai ter pessoas que não vão consumir legumes. Não tem esse acesso. Às vezes tem acesso, mas a família não estimula. Eu tenho vários casos assim. Semana passada eu também atendi uma criança que só estava comendo batata frita também. E era aquele estímulo, que são crianças de 3 anos. Não E às tem, não vezes é tem porque os estímulo. pais não gostam, né? E aí acabam passando isso para os filhos. Não é nem que não podem comprar. E às vezes a pessoa não gosta daquilo e não pensa que E a não criança pode estimula. ser ensinada, né, a comer aquele alimento, né? E eu lembro muito disso. Tudo que a gente faz agora na infância vai refletir lá na frente. Tudo, tudo, tudo. A gente vê muito isso com crianças, no caso, né, que são amamentadas ou não,
Crianças que são suplementadas ou não. Quando a gente falou de amamentação agora, teve outro estudo também que mostrou as mães que eram suplementadas com ômega 3 e as mães que não eram suplementadas. As crianças que a mãe tomou ômega 3 durante gestação e os 6 meses da criança eram crianças muito mais inteligentes, eram crianças muito mais espertas, com QI altíssimo. Aí a gente fica pensando, nossa, então meu filho não tem QI alto? Não, talvez ele não foi estimulado. Porque crianças que Interessante. tomam ômega 3, elas conseguem chegar assim no máximo da expansão cerebral possível. Então são crianças que são consideradas mais inteligentes, mas não, é o que toda criança poderia ser, entende? Então, fazer o consumo de alguns alimentos na primeira infância ou na amamentação são fundamentais. E aí é um dos nutrientes que a gente tem lá na Memofarma, que eu faço consumo também. E que Show é de bom, e bola. por isso que é bom também a gente ver a importância de procurar um profissional, né? Porque é uma informação Sim. que não é comum por aí, né? É por isso que quando eu decidi me especializar, foi justamente por conta disso, porque tem muitas mães que não sabem. E aí acabam que elas vêm comigo e a gente vai falando só sobre isso, são os nutrientes que são essenciais, que é para o seu filho ficar desse jeito, entende? Então elas acabam, caramba, então eu não sabia disso. É, mas agora você já sabe, vai ficar top. Ó, a Deixa eu ver Carol se. comentou aqui, ó. Minha filha tem 3,5. De manhã ela só toma leite. Depois, na merenda, ela come a fruta. Tá errado? Não, não tá. É o ritmo, gente, é o ritmo. Tudo bem que vai chegar uma fase, viu, Carol, que a gente já vai ter que complementar aí o café da manhã dela, que nem o nosso. A gente não toma café com leite de manhã. Ela toma o leite, aí a gente vai estimular agora ela a comer com pãozinho, com pão de queijo, uma tapioquinha, um cará, uma macaxeira. É estímulo. A gente tem aquelas crianças que não consomem. Mas aí vem um negócio também, o exemplo, né? Como é que ela vai saber, já que o que é um cará roxo, se a gente não come o cará? Se a gente não mostra, ele não tá ali, ó, presente, sabe? É estímulo, tudo isso é estímulo. A criança sempre vai ser um espelho do que elas estão comendo. Se eu como bolacha, eles vão querer bolacha. É simples assim, é Sim. uma conta, né? Por Matemática. que que a mãe pode comer aquilo e eu não posso comer isso? Justamente, justamente. E também, né, óbvio, né? Não criar o menino na seita satânica, pelo amor de Deus. Eu bagunço, mas assim, a seita satânica ela tem que existir até 1 ano de idade, pelo menos. Mas depois a gente tem que experimentar as coisas, senão aquela criança vai crescer tão antissocial de não querer comer e nunca mais comer, entende? A gente tem o momento de ser saudável e o momento de ter aquela interação social normal. Só que ela vai saber dizer não para algumas coisas que ela não gosta, né? Que ela não tem aquele consumo, entende? Normal. Deixa eu ver aqui os comentários. A Ana. Ei, doutora, meu neto ama comer, eu acho que é maçã ou é tomate, não sei. Ai, é o Banana, tomatinho. mamão. E Já que aí essa daí é minha mãe, para ter noção que ela tá muito gaiata. É o meu Ah, sobrinho, é o meu sobrinho, que ele legal. ama comer tomate. Deixa eu ver aqui, ó. Fizeram também a pergunta. Quando você passa todas as informações sobre como ofertar o alimento para os filhos, como as mães reagem? Em relação, acho que é porque é assim, né, gente? Quando a gente vê uma criança muito ruim, porque se imagina já que eu atendendo um filho de 11 anos, sobrepeso, com colesterol alto, que só come nugget com batata frita. É por isso que eu falo, quando você escolhe trabalhar na área de saúde, a gente tem que aprender um sentimento, uma palavra muito importante que a gente chama empatia. Empatia não é ter pena, é você aprender a se colocar no lugar do Colocar no outro. lugar. Sim, nunca eu julgo, como eu falei já desde o início, né? A mãe ela tá ali, ela já venceu milhares de preconceitos na cabeça dela. Ela tá buscando ajuda porque ela não sabe mais o que ela fazer. E às vezes ela não tem domínio com o próprio filho. Ainda tem isso, que a criança ela acaba sendo, não, eu não vou comer isso, eu só quero Ainda comer mais nessa aquilo. idade depois, né? Sim, não é mais uma criancinha pequena. Então, levar no nutricionista é justamente para a gente ter essa troca.
para dizer, olha, o problema não é o seu peso, o problema é porque você está ficando doente. A gente tem que melhorar agora. Você não quer melhorar agora para você jogar mais bola, para brincar melhor e tudo mais. Eu sempre converso isso, sabe? As mães ficam muito envergonhadas, porque elas se sentem culpadas. Elas se sentem Sim, culpadas. imagino. E assim, o que a gente aprende na faculdade é a mãe é culpada, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é bem assim. Quando você se coloca real no lugar das pessoas, você começa a perceber que não. A mãe já tá ali porque ela tá desesperada, ela não sabe mais o que ela fazer com aquela criança. Então a gente precisa dar esse suporte também para ela dizer não, vai dar tudo certo. E a gente vai fazer um tratamento a partir de agora, um tratamento mensal. Você tem que voltar aqui mês que vem, a gente vai ver isso, vai mudar aquilo, vai dar umas receitinhas para vocês fazerem as coisas juntos e aí vai trocando aos poucos. Vocês acham que eu atendo uma criança que só come nugget com batata frita? Eu vou tirar a batata frita dele na tora, como diz o caboclo? Tem que ser Não aos tiro. poucos, né? Não tira, não tem como, senão o menino não come mais nada. Aí a gente tenta trocar uma batata assada, uma batata na fry, sabe? Um negócio assim vai diminuindo um pouco, mas não tira, não tem como. A gente tem que fazer um trabalho realmente de resgate ali daquela alimentação mais natural. E a mãe, óbvio, né? Ela se sente culpada, fica envergonhada realmente, mas a gente tem que dar esse suporte para ela. Maravilha, Sofia. Muito legal isso. Olha, Keila, Jorge Benício está aqui tomando a sopa de Sopa legumes. de legumes, perfeito. Manda pra mim, Keila, por favor, que eu tô desejando uma sopa. Vai ter que produzir daqui a pouquinho, né, Moa, quando terminar a live aqui. Sim, sim. E é muito bacana. Eu gosto muito de atender crianças, sabe? Mas infelizmente eu tenho a maioria das vezes essa experiência, né? Eu atendo muitas crianças doentes. Eu não atendo muitas crianças saudáveis. Para mim não vem o saudável. Só vem mais crianças de introdução alimentar, que eu acho muito legal, que as mães têm crescido realmente à procura, sabe? De pagar uma consulta para saber realmente o que que eu vou dar para o meu bebê. Mas a maioria das vezes, quando vem uma criança de 4, 10 anos, são crianças doentes já. São crianças que já estão com colesterol alto, já estão com pré-diabetes, já estão com alguma. Eu já atendi criança com perfuração intestinal, com 4 anos de idade. Meu Comia Deus, tanta nossa. porcaria. Pois é, e aí a gente vê, são doenças que nunca existiram antes numa fase tão pequenininha. Era raro e hoje eu vejo com muita frequência. Eu já atendi meninas com 14 anos que não vão menstruar porque o ovário não se desenvolveu. E eu vejo assim, Nossa, poxa, ela tem uma síndrome do ovário tão policístico que normalmente a gente vê com mulheres de 30, 40 anos, e sim. não com uma menina de 14 que nem começou a menstruar ainda, que já toma hormônio para ver se menstrua, sabe? E isso vem de quê? Alimentação. Não vem de outra coisa, sabe? Já que não é um trauma, não é remédio, é a alimentação. Tudo começa com a alimentação. Então, quando a gente tem essa primeira fase ali de introdução alimentar, eu vou ter uma criança saudável, eu vou ter um adolescente saudável e um adulto saudável. Né? Por isso que a gente fala, a nutrição sempre vai ser equilíbrio, não vai ser restrição, não é aceita não. Mas a gente buscar de uma forma boa, para não ter tantas crianças doentes como a gente tem hoje, infelizmente. E acho que também a tendência é, é ir caindo essas barreiras de preconceito, né? Para que levar, para que fazer isso? Esperar chegar nesse nível tão drástico, né? Justamente, Acho que com o justamente. tempo e as informações, né, que vão chegando mais às pessoas também, espero que a tendência seja isso mudar. Sim, e normalmente, Bom, como a Carol falou, né, a gente tem a tendência que os nossos avós falaram que o bebê tinha que ser muito gordinho para mostrar que era saudável, ou ele tinha que ser, agora não precisa ser gordo e tal. Mas às vezes a gente já tem essa tendência do bebê muito gordinho, crianças muito gordinhas, e aí vem um problema logo em seguida, sabe? Então a gente tem que começar a separar até que ponto aquilo vai ser saudável ou não. Sempre avaliar, gente, sempre avaliar e oferecer comida saudável, né? Que é o principal que a gente tem ali para oferecer. perfeito. Bom, a gente vai caminhando agora
final da nossa live, do nosso bate-papo. Muito obrigada mais uma vez por trazer Ai, eu que tanta agradeço. informação importante e interessante, né? A gente viu aqui nos comentários como ajudou bastante gente, informações que algumas eu nunca tinham nem ouvido falar, né? Muito obrigada, com certeza isso vai ajudar bastante gente. Eu que agradeço, viu, gente? Qualquer coisa, meu Instagram é esse mesmo profissional, ajudo bastante todo mundo e a gente vai se comunicando e tendo melhor acesso aí de saúde e nutrição para todo mundo, tá bom? Obrigada, viu, Jaque, pelo convite também mais uma vez da Bemol Pharma. Isso mesmo. Bom, quero agradecer vocês também que ficaram aqui com a gente, interagiram bastante. Lembrando que a gente está aqui juntinho todos os dias, sempre nesse horário, com convidados incríveis, assim como a nossa nutricionista, Ana. Obrigada, obrigada. Então é isso, espero vocês. Se vocês não viram as lives anteriores, está chegando aqui a primeira vez que você está aqui hoje, tem lives salvas no GTV aqui da Bemol Pharma. E a gente vai continuar tendo lives nos próximos dias também. Então fica aqui com a gente todos os Isso dias, que tem mesmo, muito assunto segunda-feira legal. tô aqui de Olha, novo. oba! Eu já quero deixar aqui a informação que a live de amanhã vai ser maravilhosa. A live de amanhã vai ser incrível, então não percam, viu? Já deixa anotado, já deixa agendado aí. Espero vocês, viu? Fiquem bem, se cuidem, se puderem, fiquem em casa. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Jaque, beijo. Tchau.